Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo, sou editor no site e estou de volta aqui com as dicas para os jogos de quarta-feira. Tem muito jogo bom aí, então bora conferir. Primeiro jogo da lista, pessoal, nada mais nada menos que Champions League, quinta rodada do campeonato. Às 17 horas, o Manchester City recebe o Paris Saint-Germain. Para essa partida, o Manchester City muito favorito, com 61% de chance de sair com a vitória, empate 21% e vitória do Paris Saint-Germain 16%. Para saírem 2 gols, 81%, para saírem 3 gols, 60%, para ambas as equipes marcarem 58%. Cotação para o Manchester City 1,58, empate 4,50 e vitória do Paris Saint-Germain 5,80. Nas últimas 6 partidas do City, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, média de 2,17 gols por partida. Do lado do Paris Saint-Germain, 4 vitórias, 2 empates, média de 2,17 gols por partida. Na Champions League, o Manchester City jogou 4 vezes, marcou 15 gols, sofreu 7, ganhou 3 partidas e perdeu 1. Do Paris Saint-Germain, 4 partidas disputadas, 8 gols marcados, 5 sofridos, 2 vitórias e 2 empates. Nas últimas 4 partidas do City, vitória contra o Everton, contra o United e contra o Bruges, e derrota contra o Crystal Palace. Do lado do Paris Saint-Germain, vitória contra o Nantes, vitória contra o Bordeaux, empate contra o RB Leipzig e vitória contra o Lille. Nos confrontos diretos aí, vitória do Paris Saint-Germain da última vez que se enfrentaram no dia 28 de setembro de 2021, antes disso no dia 4 de maio de 2021, vitória do City, antes vitória do City e vitória do City, então o retrospecto favorece o time da Inglaterra. Na tabela da Champions League, Manchester City em primeiro com 9 pontos e o Paris Saint-Germain com 8 em segundo. Para essa partida, o Manchester City vem favorito, joga na Inglaterra, o Paris Saint-Germain tem as estrelas que tem, então pode surpreender também. É um jogo muito difícil, a gente pode ir no empate ou vitória do Manchester City e mais de 1,5 gols pela média alta das duas equipes, né? 2,17 para o Manchester City e 2,17 também para o Paris Saint-Germain, então essa partida aí devem sair pelo menos 2 gols. Segunda partida, pessoal, mais um jogão na Champions League, quinta rodada do campeonato. Às 17 horas, o Atlético de Madrid recebe o Milan e para essa partida o time espanhol bem favorito com 58% de chance de sair com a vitória, 23% o empate e 17% para a vitória do Milan. Para saírem 2 gols, 76%, para saírem 3 gols, 51%, para ambas as equipes marcarem 51%. A cotação do Atlético de Madrid 1,66, empate 4,10 e vitória do Milan 5,60. Nas últimas 6 partidas do Atlético de Madrid, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, média de 1,83 gols por partida. Do lado do Milan, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, média de 2 gols por partida. Na Champions League, o Atlético de Madrid jogou 4 vezes, marcou 4 gols, sofreu 6, ganhou 1, empatou 1 e perdeu 2. O Milan jogou 4 partidas, marcou 4 gols, sofreu 7, não ganhou nenhuma, empatou 1 e perdeu 3. Nas últimas 4 partidas do Atlético de Madrid, vitória contra o Sassuolo, empate contra o Valência, derrota contra o Liverpool e vitória contra o Real Betis. Do lado do Milan, derrota contra a Fiorentina, empate contra Inter e Porto e vitória contra a Roma. Nos confrontos diretos das últimas vezes que se enfrentaram, apenas 3 registros e 3 vitórias do Atlético de Madrid, então um retrospecto muito favorável para o time da Espanha. Na Champions League, o Liverpool em primeiro com 12 pontos, o Porto em segundo com 5 pontos, o Atlético de Madrid com 4 e Milan em último, em quarto, né, no grupo, com apenas 1 ponto. O Atlético de Madrid precisa dessa vitória para se manter vivo. O Milan precisa também da vitória para tentar chegar ali, passar o Porto, que joga contra o Liverpool. Para essa partida aqui, o Atlético de Madrid tem um retrospecto favorável, também está melhor aí nas últimas partidas da Champions League, né, se comparado ao Milan, então a gente vai na vitória do Atlético de Madrid e mais de 1,5 gols para essa partida pela média aqui das duas equipes, né? 1,83 para o Atlético de Madrid e 2 para o Milan. Último jogo da lista da Champions, pessoal, quinta rodada, o Sheriff recebe o Real Madrid. O Sheriff vem surpreendendo aí na Champions League, mas para essa partida os espanhóis são favoritíssimos, assim como os outros times foram contra o Sheriff, mas o Sheriff surpreendeu. Mas para essa partida o time da Espanha vem com 78% de chance de sair com a vitória, 14% empate e 7% para o Sheriff. Para saírem 2 gols, 85%, para saírem 3 gols, 68% e para ambas as equipes marcarem 52%. Para a vitória do Sheriff, 13
1,0, empate 6,75, vitória do Real Madrid 1,25. Nas últimas 6 partidas do Sheriff, 4 vitórias, 2 derrotas, média de 2,5 gols por partida. Do lado do Real Madrid, 5 vitórias, 1 empate, média de 2 gols por partida. Na Champions League, o Sheriff jogou 4 vezes, marcou 6 gols, sofreu 7, ganhou 2 e perdeu 2. Do lado do Real Madrid, 4 partidas, 9 gols marcados, 3 sofridos, 3 vitórias e 1 derrota. Nas últimas 4 partidas do Sheriff, vitória contra o Floreste, vitória contra o Zimbro, derrota contra a Inter na Champions League e vitória contra o Petrocup. Do lado do Real Madrid, vitória contra o Granada, Raio Vallecano, Shakhtar Donetsk e Elche. O Real Madrid está muito bem nessa temporada e no último confronto, no único confronto entre as duas equipes, vitória do Sheriff fora de casa. Então para essa partida o Sheriff pode surpreender. Na tabela da Champions League, na classificação, Real Madrid em primeiro com 9 pontos, Inter em segundo com 7 pontos e o Sheriff em terceiro com 6 pontos. Então se o Sheriff ganhar, a Inter perder ou empatar com o Shakhtar, o Sheriff assume ali a segunda colocação do grupo. Dependendo dos gols ali, pode assumir a liderança do grupo. Mas para essa partida aqui, o Real Madrid favorito, né, deve sair com a vitória. E nessa partida devem sair 2 gols até 3. Então a gente pode ir no mais de 2,5 gols aqui para esse mercado, né? Um 2-1 para o Real Madrid, 3-0, quem sabe. O Sheriff é um time bem compacto, sabe jogar, conseguiu segurar alguns resultados e conseguiu se sair bem também nos confrontos com grandes equipes aí do grupo. Mas para essa partida a gente vai na vitória do time espanhol, beleza? Saindo da Europa, vindo para o Brasil, a gente vai acompanhar o finalzinho do Brasileirão, a 34ª rodada do campeonato. O São Paulo recebe o Atlético Paranaense às 21h30 nas últimas 6 partidas do tricolor paulista, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, média de 0,67 gols por partida. Do lado do Atlético Paranaense, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, média de 1,33 gols por partida. Na Série A do Brasileirão, o São Paulo jogou 33 vezes, marcou 26 gols, sofreu 33 gols, 9 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. Do lado do Atlético, 39 gols marcados em 33 partidas disputadas, 43 gols sofridos, 12 vitórias, 5 empates e 16 derrotas. Nas últimas 4 partidas do São Paulo, vitória do São Paulo contra o Palmeiras 2-0, derrota contra o Flamengo, empate contra o Fortaleza e derrota contra o Bahia. Do lado do Atlético Paranaense, vitória contra o Bragantino na final da Sul-Americana, derrota contra o Atlético Mineiro e contra o Inter e vitória contra o Ceará. Nos confrontos diretos das últimas vezes que se enfrentaram, na mais recente, São Paulo saiu com a vitória por 2-1, antes disso o empate, no dia 26 de agosto de 2020, vitória do São Paulo, e lá no dia 10 de novembro de 2019, vitória do Atlético Paranaense. Então, nas últimas 4 vezes, 2 vitórias do São Paulo, 1 empate e 1 vitória do Atlético Paranaense. Na tabela do Brasileirão, os dois ali juntos, né? O São Paulo em 14º com 41 pontos, o Atlético Paranaense com 41 também, tá pertinho ali da zona de rebaixamento, o Bahia com 37, que é o 17º. Então, os times aí têm que abrir o olho. Para essa partida a gente vai na possível vitória do São Paulo, porque o Atlético Paranaense foi campeão, está mais relaxado, é lógico que não pode relaxar tanto assim, porque a zona de rebaixamento está logo ali, mas o São Paulo deve sair com a vitória ou o empate dessa partida, né? E menos de 2,5 gols para essa partida, média muito baixa do São Paulo, 0,67, e do Atlético Paranaense, 1,33. Então para essa partida, empate ou vitória do Tricolor Paulista e menos de 2,5 gols. Última partida da lista, pessoal, ainda pelo Brasileirão, o Fluminense recebe o Internacional às 21h30. Para essa partida, o time carioca vem favorito com 42% de chance de vitória, 29% empate e 28% vitória do Inter. Para saírem 2 gols, 64%, para saírem 3 gols, 37% e para ambas equipes marcarem 43%. A cotação para o Fluminense 2,14, o empate 3,10 e para a vitória do Inter 3,25. Nas últimas 6 partidas do Fluminense, 3 vitórias e 3 derrotas, média de 0,83 gols por partida. Do lado do Fluminense, 2 vitórias, 4 derrotas, mesma média do Fluminense de gols aí, 0,83 por partida. Nas partidas do Brasileirão, 34 partidas para o Fluminense, 33 gols marcados, 34 sofridos, 13 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. Do lado do Inter, 34 partidas disputadas, 42 gols marcados, 37 sofridos, 12 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Nas últimas 4 partidas do Fluminense, vitória contra o América, derrota contra o Juventude, vitória contra o Palmeiras e
derrota contra o Grêmio. Do lado do Inter, derrota contra o Flamengo e Cuiabá, vitória contra o Atlético Paranaense e derrota contra o Juventude. Nas últimas vezes que se enfrentaram, na mais recente, vitória do Inter por 4-2, no dia 22 de novembro, vitória do Fluminense, no dia 16 de agosto, mais uma vitória do Fluminense, e no dia 10 de novembro, vitória do Inter. Então, das últimas 4 vezes que se enfrentaram, 2 vitórias do Fluminense e 2 vitórias do Inter. Na tabela do Brasileirão, Fluminense em sétimo com 48 pontos e o Inter em oitavo com 47 pontos. Para essa partida aqui, a gente vai no favoritismo, um pouquinho do favoritismo do Inter, ou empate, que é muito provável que aconteça também. Acho que o Inter não consegue sair com a vitória dessa partida, e menos de 2,5 gols pela média baixa aí nas partidas recentes de ambas as equipes. 0,83 para o Fluminense, 0,83 para o Inter, então menos de 2,5 gols para a última partida da lista.